transforma, aquele que edifica, aquele que purifica. Por isso, nessa hora, nesse momento, Pai, nós apresentamos cada vida, cada mente, cada coração. E aonde a Tua palavra ela for ministrada, que ela possa criar uma semente para que dê um fruto. Que esse fruto transforme em dom, para que o dom seja usado com respeito e zelo para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém e amém. No capítulo 1 diz assim, versículo 1, né? Diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. E vocês sabem que quando era gentil, se deixavam conduzir a ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Na diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um ele é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a um é dado no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito o dom de curar, e a outro operações de maravilhas, e a outro a profecia, a outro discernimento de Espírito, e a um é dado a variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-la. Mas um é só, o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. Pode sentar. Nós aprendemos, né, quanto aos frutos do Espírito, que esse fruto precisa acontecer na nossa vida para transformar o nosso caráter, para mudar a nossa estrutura espiritual e humana. Porque como nós viemos de uma geração caída, um povo que caiu ao peso do pecado do primeiro casal, então nós viemos cheios de deformidade. Nós viemos um povo totalmente desestruturado, espiritualmente falando. Então, quando nós aceitamos a Jesus, que damos liberdade para o Espírito Santo habitar na nossa vida, ele precisa mudar tudo em nós. Ele precisa nos recriar, para que nós possamos ser a sua imagem, a sua semelhança e fazer as mesmas obras que Jesus fez ou até maiores. Porque ele com 33 anos ele foi para o Pai e nós que temos um pouco mais de anos podemos fazer mais coisas do que ele fez. Mas para que isso aconteça nós precisamos o quê? Se arrepender, aceitar Jesus, se batizar e continuar na nossa caminhada. Mas isso é só isso não. Aí nós vamos buscar o conhecimento para obtermos o fruto do Espírito, ao qual nós ouvimos na semana passada. No mês passado, quando o irmão Marcelo trouxe para nós as revelações pelas quais o Senhor entregou para ele entregar para a igreja. E dentro de todas as coisas que ele falou algo muito importante, que é acerca do amor. Porque o amor, ele é o elo que nos liga a Deus. Mas é o amor verdadeiro, genuíno, é o amor ágape. Sem esse amor na vida do cristão, não tem cristianismo genuíno e verdadeiro que possa sair de nós. Porque hoje nós queremos ter os dons, sim, mas com o propósito de ser o quê? Uma arma poderosa para a gente ganhar dinheiro ou notoriedade no mundo a qual vivemos. Porque é muito fácil uma pessoa começar a falar que ela tem o poder de curar e atrair pessoas, porque as pessoas elas estão interessadas em ser curadas. E isso acaba enchendo uma casa de oração. E se aquela pessoa orou por alguém, aquela pessoa vai dar um testemunho que ela foi curada, maior é o quê? A informação e maior é a visibilidade daquela pessoa. Mas não adianta nós termos os dons
se nós não tivermos o fruto. É por isso que nós precisamos aprender o que é fruto e viver de acordo com o fruto, para só assim o Espírito distribuir a quem Ele quiser. Não é para aquele que quer, mas para quem o Espírito quiser entregar. Por quê? Porque Ele sonda mente e coração. Ele sabe o que está dentro de cada um de nós. E o que é que nós vamos fazer com aquilo que para Ele é precioso, que é os dons pela qual Ele vai distribuir a igreja que somos nós. Com a fidelidade, com a finalidade de nós sermos o quê? Bênção, irmãos. De nós sermos bênção. Porque o que adianta você ter o dom de curar? E quando o irmão ligar de madrugada para você, você não atender aquele irmão. Ou o irmão precisar de uma palavra sua que vai curar a sua alma e você não tem tempo para aquele irmão. O que adianta você ter esse dom se você não consegue disponibilizar para ajudar o outro? Porque muitos estão fazendo isso, irmãos. Eles querem as coisas para si, para usar de acordo com a maneira que eles querem que seja usado. Mas o Senhor Jesus, eu vou trabalhar, porque o meu Pai trabalha o tempo todo. Então nós não temos hora para trabalhar, nós não temos hora para servir. A hora que alguém estiver precisando, eis-me aqui. E Deus conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Você pode pedir, você pode clamar, Senhor, envia os dons de curar, de profetizar, de sabedoria. Mas Ele quer saber o que está dentro do meu e do seu coração. Porque o apóstolo Paulo fala algo interessante no versículo, no capítulo após esse que nós estamos lendo. Leve a sua Bíblia, no 13. Nós vamos ler só o 13, que é 13. Quando ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Você pode ter fé. Você pode ter fé para profetizar, para curar, para ensinar. Mas não adianta nada se não for em amor. Se você não tiver o amor que Deus quer que esteja no seu coração, que mesmo com prejuízo, você está ali para servir ao Senhor, você não é discípulo ao qual Ele vai entregar algo precioso, que é o dom, para você usar com responsabilidade e amor para ajudar o seu próximo. Porque não é só pedir, irmão, e não é só ter, é ter para ajudar. É ter para ajudar. Porque é muito fácil, irmão, Deus entregar para você o dom da sabedoria, e quando você vai falar a sabedoria, você fala aquilo que você quer. Você entrega aquilo que você quer. Mas o Senhor disse que é a palavra da sabedoria. A sabedoria vem de Deus. Para que Deus entregue a você, para que você possa distribuir ao seu irmão, ou entregar ao seu irmão. Uma pessoa passou uma mensagem para mim, e ela perguntou como eu estava. Eu disse: eu estou bem. Ela disse assim: porque eu me preocupo com a senhora. Eu disse: tem dias e dias, mas em todos eu tenho que estar bem. Porque tem dia que eu choro, tem dia que eu me canso, mas eu sempre estou disponível para o Senhor. Sempre, irmãos. Todas as vezes que você ligar para mim, só se eu não ouvir a sua ligação, ouvir sua mensagem, eu sempre vou responder para você, ou atender você. Porque eu não estou olhando para a minha humanidade, para a minha fraqueza, eu estou olhando para aquele que me escolheu. Porque se Ele me escolheu, Ele sabe que Ele pode usar esse instrumento falho, fraco, que precisa dele para toda e qualquer coisa. E é isso que Ele quer fazer. Porque é muito fácil a gente servir quando está tudo bem. Eu ouvi uma frase que foi muito questionada por uma pessoa que eu nem gosto da pregação dela.
O nome dela é não sei o que, Vitória. Eu não gosto muito. Ela falou uma coisa. Nem todo pregador prega o que vive. E todo mundo questionou, porque ela disse, quantas vezes a gente sobe doente, mas a gente fala sobre cura. Quanto a gente sobe falando de ânimo e a gente está tão desanimado. Quantas vezes a gente fala, sobe no altar para pregar, você está sofrendo, mas você fala em refrigério. Então, muitas vezes, nós pregamos aquilo que nós não estamos vivendo. Não porque a gente é mau caráter, ou porque a gente é hipócrita, ou porque a gente é fariseu. É porque muitas vezes nós não estamos bem. Mas se o Senhor precisa de nós, eis-nos aqui. É por isso que Ele quer, primeiro, tratar conosco acerca do fruto. Porque o que foi que nós lemos sobre o fruto? Tem várias características que nós precisamos ter. O dom, todo mundo pode ter todos os dons? Não, Ele diz que Ele dá para quem Ele quer. Mas o fruto, todos nós temos que ter. O fruto, isso é importante para que nós tenhamos. Quem é que pode citar um fruto aí para mim? Cite um. Isso é o quê? Isso é o quê? É a nossa característica. É a característica do cristão, irmão. O fruto não é aqui na Bíblia, o fruto é aqui. Eu tenho que ter paz, eu tenho que ter alegria, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter fé, eu tenho que ter bondade, generosidade e ter domínio próprio. Tudo isso, irmãos, é uma característica nossa. Para que assim, então, o Senhor possa entregar para nós o quê? O dom. Assim nós vamos poder ter o dom e vamos curar. Vamos profetizar. E qual é a profecia, irmãos, que Deus quer falar com a igreja? Qual é a profecia? És que te digo? És que te falo? Não, irmão. A profecia está na palavra. O Senhor, através de todo conhecimento, de toda sabedoria, da sua onisciência, onipresença, onipotência, Ele sabe o que a igreja precisa, certo? E na hora que o pregador vai pregar, o que ele faz? Ele traz uma palavra profética. Dentro da palavra de Deus, não é isso que te digo. Tem gente, irmãos, que até para arranjar um namorado, ou um marido, ou uma esposa, ou um trabalho, precisa de profecia. Não, irmão. Isso daí é você. O que você quer? Não, eu não quero que o homem fume, eu não quero que a mulher beba. Então, procure alguém que não beba, que não fume. Ah, mas Deus disse que aquela pessoa que aparecesse para mim ia ser. Mas quem disse que foi Deus que falou? Às vezes o homem se entrepõe a outro homem, como se ele estivesse falando em nome de Deus. Mas é a palavra, irmão. Se você ouvir o que está aqui e disser essa palavra falou comigo, é uma profecia para a sua vida. Porque o Senhor diz na sua palavra que a última profecia seria através de quem? De João. Seria o último profeta da terra. Seria João. Mas profecia pela palavra. E nós precisamos conhecer a palavra para que ninguém nos engane. Porque se eu não conheço a palavra, como é que eu saberei que aquela profecia veio da palavra de Deus para a minha vida? A mesma coisa é a palavra da sabedoria. E a outra é que ele fala do discernimento de espírito. Mas ele não está falando de discernir o Espírito Santo, ele está falando de espíritos que pode vir à igreja e a igreja achar que é o Espírito Santo, mas ela tem que discernir se aquilo é de Deus ou do engano. Porque nós precisamos saber disso para não sermos o quê? Enganados. Tem uma pessoa que ela me viu pelo Face, me pediu solicitação de amizade, eu aceitei. E essa pessoa fica dizendo para mim, bora fazer uma campanha de
de cirurgia espiritual na sua igreja? Tem cirurgia espiritual na palavra de Deus, irmãos? Mas a gente acha que é verdade. Que pode sim fazer uma cirurgia espiritual. Não existe isso. Jesus não disse, eu vou fazer uma cirurgia. Ele colocou a mão no enfermo e o enfermo foi curado. Se ele fez a cirurgia, ele não falou. Ele não disse, olha, eu estou abrindo esse corpo, estou tirando isso. Não, ele disse, você está curado, a tua fé te salvou, o teu pecado está perdoado. Mas ele não disse como fazia. Então, se ele não disse, como é que eu vou dizer aquilo que ele não disse? Então, isso é o quê? Discernimento de espírito. Porque o que é introduzir algo que Deus não falou. Então, nós precisamos do dom. Nós precisamos mais do fruto do Espírito. Amém? Que a gente não se deixe intimidar pelos conceitos que o nosso adversário usa para a gente poder se apressar. Ah, não, porque eu já estou há muito tempo no Evangelho, já caminho há muito tempo no Evangelho, eu preciso ter os dons de Deus na minha vida. Você precisa ter mesmo a vontade para adquirir os frutos, porque esses sim testificam de Deus na sua vida. E você pode orar e o doente será curado. Você pode orar e a revelação profética virá. Você pode orar e a palavra da sabedoria virá. Você pode orar e a palavra do discernimento espiritual virá. Por quê? Porque você tem domínio próprio. Você não será enganado pela sua emoção. Porque você tem a fidelidade, que é a fé que agrada a Deus. Porque você tem o amor que vem do coração de Deus para o seu coração, para você entregar para a igreja aquilo que Ele quer que você entregue. Então, por isso, nós precisamos do fruto do Espírito, para depois adquirirmos o dom. Porque nós podemos ter tudo, mas se a gente não tiver amor, nós não temos nada. Nós não temos nada. E muitos de nós estão se perdendo, porque nós queremos tudo, mas não queremos o amor. E quando queremos o amor, ele ainda é egoísta. Porque é do meu jeito, é da minha maneira, é do que eu quero, é da forma que eu quero. E não é assim. Jesus disse, através de Paulo, sujeitai-vos uns aos outros, hein? Então, o amor é a base de tudo. Se você não ama, você não aguenta a ofensa, os maus tratos, as indiferenças. Porque tudo isso é uma forma de Deus fazer o quê, irmão? Nos tratar. Muitos de nós somos meninos mimados, cheios de vontade, de tolice, e Deus precisa mudar a nossa estrutura espiritual para sermos maduros na fé. Mesmo que venhamos morrer para Cristo, nós vamos morrer confiando que nós vamos ressuscitar com Ele. Porque hoje ninguém quer sofrer pelo Evangelho. Ninguém quer sofrer pelo Evangelho. Ninguém quer fazer um sacrifício pelo Evangelho. Eu não estou dizendo para fazer o sacrifício que Jesus fez. Eu estou dizendo renunciar ao seu eu e sacrificar por amor aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para a gente realizar. É isso que Ele quer. Que a gente se posicione, que a tempo e a fora de tempo a gente sirva ao Senhor. Que a tempo e a fora de tempo a gente esteja disponível para que Ele possa nos usar. Está chorando? Pregue alegria. Está sofrendo? Pregue refrigério. Porque você não está pregando sobre você. Está pregando sobre Cristo. Você não está pregando da sua vida, você está pregando sobre aquele que levou, sobre Ele, os nossos pecados, as nossas transgressões, o nosso castigo, e Ele nos deu a sua paz. Enquanto a gente não aprender que a gente não pode fazer da nossa vida o Evangelho de Cristo, a gente não vai receber os dons e muito menos os frutos, que é o que testifica de Deus por nós. Amém? Para a gente encerrar, Isaías 53. Isaías 53. Não há um Deus. Vocês viram a cerimônia de sepultamento do
Pastor Paulo Queiroz, só as músicas que ele cantava, né? E tem um que fizeram com a inteligência artificial, que eu ouvia muito quando eu ia lá. Vai, tristeza, vai pra bem longe de mim, vai dizer ao mundo que agora estou feliz com Jesus. Quem viu esse vídeo, a coisa mais linda, ele abraçado com Jesus cantando esse louvor. Isaías 53, vamos falar sobre aquele que nos entregou os dons, através do que está representado aqui, nessa carta, a qual o profeta Isaías escreveu minuciosamente falando do nosso Salvador. Isaías 53, 1 diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora estivesse feito injustiça, nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor, prosperidade nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos, e ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui Isaías estava falando sobre Jesus, sobre tudo aquilo que ele levou sobre ele quando ele foi àquela cruz. Ele levou nossos pecados, nossas transgressões, a ira de Deus, a paz, nos entregou através de todo o seu sacrifício. Ele falou de amor vivendo no ódio. Ele falou de vida eterna, mesmo estando à beira da morte. Então nós não precisamos estar bem para a gente proferir a palavra de Deus. Nós precisamos estar posicionados, sabendo quem nós somos e o que estamos fazendo em prol do reino do Senhor. Porque se você pensar que o seu adversário vai deixar você estar tudo bem para você fazer a obra do Senhor, você nunca vai fazer. Porque ele sempre vai encontrar uma forma de colocar você em um lugar onde você pensa que não pode fazer a obra do Senhor. Mas se levante, igreja. Quem escolheu você foi Deus. E ele escolheu porque ele tem o propósito da sua vida. Mas não foi para você ficar com medo, dizendo, não dá, eu não posso. Você não pode. Mas ele pode fazer através de você. Se você se posicionar, se você se santificar, se você se separar para o reino do Senhor, você vai ver Deus usar você com poder e autoridade para quebrar grilhões, abrir cadeias, libertar cativos e oprimidos da garra dos nossos adversários.
Você é aquele povo que Deus escolheu para ir por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura, com a finalidade de você servir ao Senhor e às pessoas. Não é para você guardar o seu talento, ou não deixar com que ele venha crescer e glorificar o nome do Senhor. Talento e dom, Deus escolhe com o propósito de você ser bênção por onde você passar. Fique em pé no seu lugar. Tem um louvor que diz assim: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras, que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura. Sem demora, um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. Escute e cante com uma oração na sua vida. Essa mulher pregou até o último dia da vida dela, falando de cura, mas ela morreu enferma. Mas ela não pregou sobre ela pregou sobre ele. Ela pregou sobre Jesus, que cura, que liberta. Sem demora. Ela vem, o refrigério vem, a paz vem, o descanso vem. Eu creio. Vem tantas coisas. Vem traição. Vem enfermidades, doenças, perdas, de fazê-lo olhar para trás e querer. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor
de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Glória! Não pare de lutar! Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não vai se aguardar, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te apresentamos as nossas vidas. Muitos de nós estão em guerra, muitos de nós estamos em lutas, em batalhas, mas nós cremos, Pai, que o Senhor nos escolheu. Não foi para estar na reserva, mas foi para estar no campo de batalha. Nos dê a força, a capacidade e a habilidade que nós precisamos para vencer todas as guerras das nossas vidas. Então não aceitamos mais que o nosso inimigo, nosso adversário, venha minar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Por isso nós declaramos, agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ir contra aqueles a qual o Senhor já escolheu. A sua palavra diz que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Assim nós cremos, Pai, que a bênção é nossa, que a vitória é nossa, que essa conquista é nossa, que o nosso adversário não pode agir nas nossas vidas, porque o Senhor já nos escolheu, já nos separou e já nos preparou. E assim nós cremos, Pai, que os frutos e os dons serão presentes nas nossas vidas e nós seremos testemunha sua por onde nós passarmos, curando, libertando, profetizando, declarando vida verdadeira e abundante. E que nós vamos ver a manifestação da sua glória, não só nesse lugar, mas por onde nós passarmos, Senhor. Todos verão a glória do Senhor sobre nós. Todos verão a diferença daqueles que servem para os que não servem. Não somos melhores do que ninguém. Não é soberba, não é vaidade, mas é o poder do Senhor que emana através de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nesse primeiro momento, nós pedimos ao Senhor que sonde a nossa mente e o nosso coração. Distribua sobre nós os teus frutos, para que nós possamos nos alinhar com o seu dom. Porque nós vamos ter os dons, Senhor, até o final da ministração sobre os dons, nós vamos ter aquele dom que o Senhor queira nos entregar. Nós vamos sonhar, nós vamos saber. O Senhor vai se revelar para nós qual é o dom que o Senhor vai nos entregar. E ninguém mais vai ficar confuso. Ninguém mais vai ficar, Senhor, como se não soubesse que tem um dom sobre a sua vida. O Senhor vai derramar esse dom e o Senhor vai nos mostrar qual é o dom que o Senhor vai deixar vir sobre nós. É um, é dois, é três, não sabemos, mas nós vamos ter os dons para profetizarmos, curarmos, termos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra do poder. E nós vamos ver a manifestação dos teus dons no meio da sua igreja, porque ainda tem milagre para acontecer, ainda tem prodígios para acontecer, ainda tem muitas maravilhas para acontecer, porque a tua palavra diz que o Senhor é mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo Deus. E assim nós cremos e assim nós recebemos em nome de Jesus. Mas, irmão, não fique disperso. Você tem que orar como nunca orou, você tem que buscar como nunca buscou. Nada vai vir sem esforço, nada vai vir porque ele vai bater na sua cabeça e vai liberar dor. Não é assim que funciona.
Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa se posicionar. Deus está aqui, está olhando para mim e para você, para saber aonde Ele pode derramar os dons, porque os frutos Ele já quer colocar sobre você. Aplauda o Senhor. Eu vou chamar o pastor Júlio e a pastora Neredina para servir a ceia do Senhor para nós. Sente no seu lugar. Amém. Muita gente faltou hoje, né? Muita chuva. Mas tem uma profecia na chuva, né, irmão? Jesus disse: orem para que o Senhor não venha num dia de chuva. Então, irmãos, alguma coisa ele quis dizer sobre isso, né? Então, não é porque está chovendo que você não vem. Pelo contrário, eu vou na chuva. Porque se Jesus disse que era para orar para não chover, para quando ele viesse e não estivesse chovendo, é porque muitos de nós não nos esforçamos quando chove. Mas quem não saiu para a festa, né, com papel na cabeça? Quem não saiu para a festa com um saco plástico na cabeça? Mas quando é para a gente vir para a igreja, não pode. Ah, não, não posso. Não dá. Vamos nos esforçar. Deus precisa olhar para nós e ver que nós somos um povo que se esforça. Quem já viu na África os irmãos adorando na chuva, ouvindo pregação na chuva? Aquilo ali é exemplo, irmão, para nós. Que nós temos conforto, nós temos um lugar agradável, mas não nos esforçamos. Pai querido, Pai amado, eis aqui a igreja que o Senhor escolheu nessa noite para participar da ceia do Senhor. Ah, que maravilha é poder beber e comer do corpo e do sangue de Cristo, aqui representado por esses dois elementos, o pão e o suco de uva sem mistura. Nós consagramos a Ti como fez Jesus. Ele levantou os céus e Deus deu graças por causa daquele pão e por causa daquele suco de uva sem mistura, a qual Ele poderia distribuir para os seus discípulos, dizendo para eles: faço isso em memória de mim. E assim foi feito, Pai. Ele distribuiu e hoje, em memória dele, nós participamos da ceia, desse momento que é muito consagrado, que é muito sagrado para nós, que é um exemplo, Senhor, daquele sacrifício que nos salvou e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós vamos participar da ceia, já com o pão e o suco de uva consagrado ao Senhor. E sabemos que grandes coisas vão acontecer no nosso meio, porque o corpo e o sangue de Cristo em nós transforma nossas vidas, não só hoje, mas sempre. Em nome de Jesus, amém. Pode servir. Ninguém come, ninguém bebe, esperemos um pelos outros. Noites traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ele vai ajudar você. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim.
Se a cruz pesada for. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comeres e beberes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Levante a partícula de pão. Senhor, consagrado está essa partícula de pão, representando aqui o corpo sacrificial do seu Filho, a qual levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pela pisadura dele nós fomos curados. E nós cremos, meu Pai, que quanto mais nós participamos da ceia, mais nós temos de Cristo em nós. Por isso nós vamos comer com reverência, com amor e temor, essa partícula de pão em memória do sacrifício de Jesus, em nome de Jesus, amém. Comamos o pão. Mastigue bem, porque foi assim que foi o corpo dele. Foi moído, como a gente leu lá em Isaías. Foi triturado pelos açoites, pelas chicotadas. Da mesma forma, levante o cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança. Uma nova aliança foi feita com o sacrifício de Jesus. E todo o seu sangue foi vertido naquela cruz, para que através do seu sangue nós fôssemos libertos do poder do pecado e da ira vindoura que viria sobre toda a terra. Por isso, Pai, consagrado está esse suco de uva sem mistura. Em memória de Cristo nós bebemos ele agora, em nome de Jesus. Beba. Pode beber. Nós fazemos tudo isso, Senhor, com reverência, nos examinando primeiro, para depois participarmos da ceia. Não somos perfeitos, somos pecadores, e o Senhor veio para os pecadores. E é por isso que nós clamamos e pedimos para que o Senhor, todas as vezes que nós participarmos da ceia, venha nos abraçar com seus braços misericordiosos, sabendo que nós precisamos de Ti, não só hoje, mas sempre. Doce Espírito Santo, eis aqui a igreja do Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar na beleza da Sua santidade, Te entregar as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável a Ti, e Te dar o nosso culto racional, o entendimento, o conhecimento e o discernimento de tudo que está escrito na Sua palavra, que é a forma e a maneira que o Senhor deseja de ser cultuado. Por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar, porque Ele vive. Isso. Oh, aleluia! Nós sabemos que se partirmos dessa terra, nós vamos para a glória com Ele. Mas eu bem sei, você que tem seu dízimo, você que tem a sua oferta, mas continua, deixa o louvor, pode deixar. Só prepare. Pode deixar o som. Isso. É verdade, um dia nós vamos enfrentar. É verdade, Senhor. Oh, aleluia! Declare! Nós sabemos sim! Vamos para agora com Ele! Porque
Oh, aleluia! Não há temor. Nós sabemos sim, Senhor. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, Senhor, obrigado, meu Pai. Obrigado por ter morrido a nossa morte e ter ressuscitado para que venhamos ressuscitar em Ti. Nós cremos no amanhã. Nós cremos, Pai, que podemos morrer nessa terra, mas o amanhã iremos estar na glória contigo. Essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Você já pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Oh Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais uma semana que passou. Semana essa que nós não tivemos falta de nada, porque o Senhor supriu todas as nossas necessidades. O Senhor abriu a janela dos céus. O Senhor derramou suas ricas bênçãos sobre nós. Nós cremos, ó Pai, que o Deus de maravilha, de milagres e de muitos sinais esteve conosco essa semana, vai estar durante essa outra semana. E nós cremos, meu Pai, que o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas é o mesmo bom pastor que não vai deixar com que nada nos falte. Por isso nós, como igreja, aliançados no Evangelho de Cristo, para vivermos a vida verdadeira e abundante que Ele preparou para nós, declaramos no físico e no espiritual que não existe outro Deus além de Ti, que não existe para nós outro que se compare a Ti. Nós declaramos, Pai, no físico e no espiritual, que o Senhor é o nosso bom pastor e sabemos que nada, mas nada vai nos faltar. O Senhor já supriu, continuará suprindo todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. O Senhor abençoa a recompensa, o Senhor abençoa a recompensa. Abençoa os teus filhos, que cooperam de bom coração. Você faz alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, amém. Eu vou chamar a missionária Eliette, que ela vem fazendo uma homenagem aqui para as mães, bem simples, bem rápida, porque nós estamos com o nosso coração ainda saudoso e nós não vamos nos estender muito nesse dia, mesmo sabendo que todas as mães já estão abençoadas pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Mas a irmã trouxe um brindezinho e ela vai entregar para as mães, amém? Enquanto isso eu vou buscar.